Boa noite, amada igreja do Senhor. Tudo na paz com vocês? Glória a Deus. Estamos aqui para mais um devocional. E olha como tem sido bênção esses devocionais. Confesso que lá em casa, por exemplo, todos os dias chega esse horário, nós ficamos já aguardando na expectativa para poder ouvir esses devocionais e ser ministrados pelos irmãos, pelas irmãs que aqui têm passado, o qual Deus tem usado poderosamente a vida de cada um e tem sido edificante para todos nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma passagem bem conhecida que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um lado, para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos eles estavam muito secos. Então o Senhor me perguntou: filho do homem, esses ossos, porventura, poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: então profetiza estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Farei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então todos vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei então, conforme a ordem recebida por Deus. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito ainda. A seguir ele me disse: profetiza o espírito. Então profetizei e disse: assim diz o Senhor, o soberano: venha dos quatro cantos dessa terra, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e eram um grande exército. Glória a Deus. Que maravilha. Queridos, que cenário é esse, não? Olha só, profeta Ezequiel se deparando com um cenário onde só se via um vale de ossos secos. E ao meditar nessa palavra, o Senhor me trouxe ao coração que, se nós olharmos para o que nós estamos vivendo hoje, essa situação se assemelha. Porque quando nós olhamos para o cenário hoje, para a situação que nós estamos enfrentando, na política, na economia, na saúde, na educação, nos relacionamentos familiares, situações que elas se assemelham a esse cenário a qual Ezequiel pôde contemplar. E a pergunta, querido, para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é: o que fazer diante do cenário que nós estamos vivendo? Qual é a ação que eu e você, que nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, como conhecedores da palavra, o que nós podemos fazer diante desse cenário? Nós vamos ficar aguardando a política dar um jeito? Nós vamos ficar aguardando um novo prefeito, um novo político que se levantará e mudará a situação? Nós ficaremos aguardando uma mudança na economia? Nós ficaremos aguardando a invenção de uma vacina, disso, daquilo? É lógico que tudo isso daí vem para nos beneficiar. Mas eu quero
que nós façamos uma reflexão dentro da palavra do Senhor, e especialmente nisso que eu li agora há pouco. O que eu e você podemos fazer diante desse cenário? Foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel. Ele falou: Ezequiel, você está vendo o cenário aí, só ossos secos. O que você pode fazer? Primeira pergunta que Deus fez para Ezequiel: pode essa situação mudar, Ezequiel? E o Senhor pergunta para mim e para você: pode essa situação mudar? Interessante que a pergunta que Deus fez para Ezequiel primeiro precisou assentar no coração dele a convicção de que poderia mudar, a certeza que ele teria no seu coração e que ele teve no seu coração de que aquela situação podia mudar. Primeira coisa que nós precisamos, querido, é assentar no coração, ter a certeza de que se essa situação pode ou não pode mudar. E nós temos a certeza de que essa situação ela pode mudar. A situação dentro da sua casa, a situação dentro da sua família, na saúde, na enfermidade que você está enfrentando, talvez numa condição financeira desfavorável que você esteja passando, precisa assentar no seu coração a certeza de que isso pode mudar. O próximo passo que Deus deu com Ezequiel foi que Deus perguntou assim: ok, pode mudar, mas através de quem pode mudar essa situação? Qual é o agente que Deus usou para mudar aquela situação? Qual é o agente que Deus pode usar para mudar a situação hoje? Esse agente sou eu e você. Através da minha vida, através da sua vida, essa situação ela pode mudar. Deus nos usa, é Deus quem vai promover um milagre, mas o milagre ele acontece através da minha vida e da sua vida. Então nós somos os agentes de transformação da situação. A nossa esperança, a nossa fé, ela não está numa mudança política, ela não está em pessoas que vêm com um discurso novo. A nossa esperança, a nossa fé está em Deus. Mas é Deus quem realiza o milagre, mas o milagre acontece através de mim e de você. Então o Senhor perguntou: pode mudar, Ezequiel? Primeira coisa, ele assentou, teve a certeza: pode. E segundo, Deus falou para ele: então é através de você que isso vai mudar. O que você vai fazer agora, Ezequiel? Nós vamos para o terceiro passo que Deus foi trabalhando com Ezequiel. Deus disse: olha, através de você, mas qual é o meio, qual é o instrumento que eu vou usar? Qual o instrumento que você vai usar, Ezequiel, para mudar? Aí Ezequiel disse, ou melhor, Deus disse para Ezequiel: através da palavra e através da oração. São os dois instrumentos, as duas ferramentas poderosas que nós temos em mão hoje para poder mudar a situação. A primeira delas é a palavra de Deus. Profetiza, meu irmão, minha irmã. Profetiza a palavra de Deus. Quando nós ligamos a TV, quando nós assistimos algum telejornal, ou quando nós vemos os jornais, os noticiários, notícias, o que vem nos trazer é só desesperança. O que vem trazer é só coisas negativas, só situações que aparentemente não vai mudar, que o cenário vai piorar. Eu já estou ouvindo pessoas dizendo: mas segundo os estudiosos, 2021 será pior do que 2020. Quando eu ouço essas coisas, na hora eu repreendo e me volto para a palavra de Deus. Eu quero saber o que diz a Bíblia. E nós precisamos, irmão e irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa hora, se volte para a palavra de Deus. Consulte a palavra do Senhor. O que a Bíblia diz a esse respeito? Porque a última palavra ela vem de Deus. É Deus quem dá a última palavra. Não se assuste com o que você assiste nos telejornais. Não se assuste com as notícias que você ouve. Mas se volte para a palavra de Deus. Daniel, quando ele estava na Babilônia, foi feito um decreto onde ele não poderia orar, ou melhor, não podia adorar outro Deus a não ser os deuses os deuses babilônicos.
E ele então se voltou para Deus, e o Senhor mudou o decreto. Então talvez você tenha até recebido já um decreto, um diagnóstico, uma sentença, mas se volte para a palavra do Senhor. Deixa eu ver o que diz a palavra, deixa eu ver o que Deus tem a dizer sobre esta situação. Então Deus disse para Ezequiel, voltando ao texto que nós lemos, profetiza. Começa a profetizar a vida, começa a profetizar coisas boas, começa a falar da palavra de Deus. As pessoas já estão muito carregadas de negativismo, de palavras de negativismo, palavras que colocam as pessoas para baixo. Elas precisam ouvir algo novo, e esse algo novo é a palavra de Deus. Outro instrumento que nós temos nas mãos é a oração. E a oração ela pode muito em seus efeitos. A oração ela muda a história. A oração ela muda decretos. A oração ela faz o morto ressuscitar, o cego enxergar, o mudo falar, através da oração. A oração ela é poderosa. Então vamos levar a Deus as nossas necessidades. Ao invés de reclamar, de murmurar, de falar com esse, de falar com aquele, vamos falar com Deus. Nós temos o canal aberto para falar com o Senhor. Todo momento, em qualquer hora. O Senhor ele nunca está ocupado. Ele nunca nos deixa na linha de espera. Não, a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor nos atende. Então qual é o instrumento para mudar essa situação? A palavra de Deus e a oração. Essas duas ferramentas vai mudar a minha situação e vai mudar a tua situação. O vale de ossos secos, ele será transformado num exército poderoso. Foi o que aconteceu. Qual o resultado disso tudo? O resultado foi que houve uma restauração daquela situação. Irmãos, eu fico imaginando o cenário. Eu fico imaginando essa cena. E você está ali vendo aquele vale de ossos secos, de repente você começa a conversar com Deus, e o Senhor te dando as direções, o Senhor nos dando as diretrizes, e a palavra do Senhor diz que de repente um osso começou a encostar no outro osso, perfeitamente, e dali a pouco veio a carne, os órgãos foram tomando forma, tomando vida, e por último veio a pele, ou melhor, veio a pele e por último veio o espírito, veio o fôlego. Então, meu irmão, minha irmã, o resultado vai ser a restauração, o cumprimento da promessa do Senhor. Ezequiel ele tinha esse entendimento, porque ele sabia que havia uma promessa para Israel, que eles seriam levados ao cativeiro, sim, mas que Deus os traria para o seu lugar, que Deus restauraria Israel à posição original. Então uma promessa para a minha vida, aqui a palavra do Senhor, ela diz, quando nós andamos nos seus caminhos, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, então se eu e você, nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós voltarmos o nosso coração para Deus, para a palavra dele, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra, não passaremos necessidades, não sofreremos dores. A promessa do Senhor fala que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, a presença do Senhor está conosco e nós seremos apacentados por Ele. Meu irmão, minha irmã, o que fazer diante desse cenário? Assenta no seu coração aquilo que Deus, as certezas e as convicções, e se disponha para ser um agente transformador dessa situação. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva, eficaz e poderosa. Senhor, abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã que está assistindo essa devocional. E, Senhor, que nós possamos assentar no coração essa certeza, essa convicção de que essa situação ela pode ser mudada. E que através da palavra, da oração, de nós nos dispormos o coração para buscar o Senhor, toda essa situação será transformada e esse vale de ossos secos, eles se tornarão um exército poderoso.
Eu agradeço o Senhor, Pai, e peço que o Senhor abençoe a cada um que está me ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.